Mielopatia cervical é o nome dado à doença da medula espinal na região do pescoço, em geral por algum tipo de compressão externa que faz com que a medula comece a trabalhar de forma desorganizada e aí gerando uma série de consequências neurológicas e que muitas vezes são progressivas e graves e assim merecem atenção rápida por parte de nós, especialistas em coluna. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o assunto de hoje é um tema relativamente comum que diz respeito à doença da medula espinal na região do pescoço, chamada de mielopatia cervical, que pode ter diversas causas. É claro que existem algumas causas mais frequentes do que outras, mas de uma maneira geral, existe alguma coisa ali que está comprimindo a medula, fazendo com que ela apresente degeneração precoce, e essa degeneração precoce traz uma série de sintomas clínicos que muitas vezes são progressivos, ou seja, eles pioram ao longo do tempo, eles vêm em ciclos e esses ciclos são de piora de tempos em tempos. Já vou explicar isso um pouquinho melhor em detalhes. Muito bem, para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui no exemplo uma coluna lombar. Isso aqui não é a cervical é muito menor do que isso, mas para vocês entenderem, a medula, né, o nervo principal, trafega por dentro da coluna, certo? E existe um espaço aqui, percebam que tem a medula, o amarelo, o branco que é o osso e tem um espaço de 1 a 2 milímetros que é uma folga, que normalmente tem uma folga que é preenchido por líquor, então é um saco, né, um saco dural, uma membrana, uma meninge com a medula dentro, banhado por líquido, e tudo isso trabalha com uma certa folga de 1 a 2 milímetros, que até de certa forma traz segurança para a medula, eventualmente num trauma no pescoço, né, onde exista espaço para essa medula transitar, ainda que milimetricamente, por dentro da coluna vertebral. Acontece que, com o passar do tempo, esse espaço costuma reduzir porque outras coisas começam a crescer lá dentro da coluna, seja bico de papagaio, que é o nome popular para osteófito, hérnia de disco, ligamentos podem ficar um pouco mais grossos e esse espaço, essa folga que a medula tem, começa a desaparecer. Pior do que isso, algumas pessoas já nascem com esse buraco, digamos assim, por onde vai a medula, que nós chamamos de canal vertebral, mais estreito do que o normal. E já nascem com menos folga, desde o nascimento, já nascem com menos folga para a medula. Mas não tem nenhum sintomas porque, apesar disso, durante boa parte da vida, apesar de ter menos folga, não existe compressão. Agora, a partir do momento que aparece uma hérnia de disco ali dentro, né? Então, lembrando que a hérnia é o deslocamento do disco, que é o vermelho, tá? O deslocamento do disco dentro de um canal que já era previamente estreito, ou um osteófito / bico de papagaio, ou um ligamento, e começam a comprimir a medula, isso pode afetar a circulação sanguínea, inclusive na medula, levar a áreas de isquemia ou de falta de sangue, e a medula começa a, entre aspas, necrosar, morrer, começa a ter uma degeneração neuronal. Isso é um problema, porque na região do pescoço está o controle não só de braços, pernas, mas também de vísceras. Então imagina só uma doença que prejudica a sua coordenação motora nas mãos, sua coordenação motora nas pernas e seus órgãos, sua função de bexiga, de intestino, etc. Pior do que isso, é uma doença que não volta para trás, ou seja, o que piorou fica. E só vai piorando cada vez mais em surtos. Piora, estaciona piorado. Piora, estaciona piorado. E assim por diante.
Isso é muito diferente, por exemplo, de uma hérnia de disco que não comprime a medula, até pode comprimir um nervo que vai para o braço e perde força. Aqui a gente tem um braço acometido, já é uma coisa muito grave. Uma hérnia cervical que faz com que o indivíduo perca a força do braço, já é uma coisa difícil, complicada, que muitas vezes merece cirurgia até de urgência. Agora, imagine uma doença que comprometa os 4 membros e as vísceras. Essa é a mielopatia cervical. E por essa razão, a mielopatia cervical, quando diagnosticada, via de regra, é um indicativo de cirurgia. Por quê? Porque nós temos que eliminar o risco disso piorar ao longo do tempo e, eventualmente, até melhorar alguma coisa do que já piorou, embora muitas vezes, e esse é outro ponto muito importante, na mielopatia cervical, mesmo operando, algum grau de sequela vai ficar. Então, por isso, quanto antes for feita a cirurgia, menor o risco de que sequelas irreversíveis fiquem. E aí vem outro capítulo, até motivo para um outro vídeo, que são as opções cirúrgicas. Existem várias opções cirúrgicas para a mielopatia cervical e isso depende basicamente do quê? Da anatomia do indivíduo e do tipo de problema. Ou seja, tem pessoas que têm compressão da medula mais pela frente, tem gente que tem compressão mais por trás, tem gente que tem, além da compressão, deformidade, tem gente que tem compressão em um nível, outros têm 3, 4 níveis. Então, esses são os fatores que fazem com que nós, cirurgiões de coluna, optemos, por exemplo, por fazer uma cirurgia pela via anterior ou uma cirurgia por via posterior, uma cirurgia de um andar somente, ou uma cirurgia de 3, 4, 5 andares, onde todo o canal tem que ser aberto. Mas isso, repito, é um tema extenso e que pode ser trazido aqui, sem dúvida alguma, numa breve conversa, numa breve opção de conteúdo, mas que eu já adianto que essas são as opções, pela frente ou por trás, um ou vários segmentos, e aí com diversos tipos de implantes e técnicas, mas que tem por um objetivo único, que é descomprimir a medula e fazer com que a coluna fique mais estável. Um abraço e até semana que vem.